A pedido dos inscritos do canal, eu trouxe novamente aqui um vídeo sobre o Realme C55. Dessa vez é um vídeo sobre a experiência que eu tive utilizando esse aparelho durante 4 meses. Eu estou com ele desde o lançamento oficial aqui no Brasil e estive testando diversas funções nele, como questão de câmera. Também pude estar observando atualizações de software feitas nele que trouxeram melhorias consideráveis também. Eu vou estar falando um pouco sobre o desempenho, se teve algum agravante nesse passar do tempo, a questão do armazenamento dele, memória RAM e também outras coisas que eu vou trazer ao longo do vídeo. Então, fique ligado aí porque hoje é a experiência completa que eu tive com esse aparelho. E se ele vai estar valendo a pena ainda, apesar do lançamento do Realme 11 5G, que é um forte concorrente e é super baratinho da Realme aí no Brasil. Aqui no GF Mobtech você encontra todo tipo de conteúdo, seja unboxing, análise, comparativo, testes de câmera e também dicas de tecnologias, sobre aparelhos novos e também antiguidades, como é o caso aqui do Nokia Lumia 1020, que eu já trouxe no canal. Se você quiser ficar por dentro de todos esses conteúdos, não esqueça de estar se inscrevendo aí. E esse vídeo ele vai estar separado em capítulos, para você ir diretamente para o conteúdo que mais te interessa sobre o Realme C55. Então, vamos lá começar o conteúdo. Como não poderia ser diferente, num vídeo do Realme C55, eu não posso estar começando esse sem estar falando do design. Esse design aqui que pode deixar algumas pessoas desconfiadas em relação à resistência. Eu utilizei esse aparelho durante 4 meses, na maioria do tempo com capinha, apesar de eu achar que ela esconde um pouco a beleza do produto. A sua caixa já vem com a capa e o aparelho com película aplicada. Então, esses dois fatores aí vão estar contribuindo para garantir a resistência dele. Eu não deixei cair de maneira alguma da mão, nem em superfície nenhuma. Ele só tem aqui alguns arranhões na sua película, o que é normal, e as suas laterais não apresentam nenhum dano. A traseira aqui tem um pequeno arranhãozinho que eu vou estar mostrando para vocês, só que basicamente foi isso que aconteceu durante esses 4 meses. Na minha experiência aqui, ele é um aparelho aqui que resistiu bem, porque eu não expus ele a situações tão complicadas como uma queda de quina, uma queda na superfície e etc. Então, basicamente assim, questão de design, ele continua bastante atualizado, não tem muitos aparelhos aí no mercado que sejam mais bonitos que eles, mesmo sendo mais caros do que o próprio produto aqui. Então, vamos estar seguindo aí para o próximo tópico. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, sem sair dessa parte aqui das câmeras, eu vou estar falando justamente sobre esses sensores, a questão de gravação de vídeo, de fotos e o que aconteceu aí ao longo do tempo, se chegou alguma atualização para melhorar isso ou não. Bem, de início eu já trouxe aí diversos testes de fotografia com esse celular, então não vou estar demorando muito aqui falando sobre esse aspecto. Eu já falei que no geral as fotos deles são boas, tem muita gente aí que fala que as fotos noturnas não são muito interessantes, mas como eu já falei para vocês, quem vai estar fazendo fotos extremamente boas ou a melhor foto da sua vida não vai estar buscando ambiente noturno para fazer esse tipo de coisa. Então, no normal do seu cotidiano, com ambiente em boa luz, seja até contra a luz, ele faz fotos excelentes. A sua câmera frontal é até melhor do que a maioria dos aparelhos que eu já testei aqui. O Motorola Edge 40 que está filmando aí tem a câmera frontal de 32 megapixels e não é melhor do que a dele. Google Pixel de primeira geração que está me filmando aqui também não é melhor que a dele. O Realme GT Neo 3T, que é o meu aparelho principal, que conta com a câmera frontal de 16 megapixels, também não é melhor que a dele. Então, nessa questão assim de câmera frontal, eu acho que a do Realme C55 é uma das melhores que eu já testei. Na questão de gravações de vídeo, temos duas críticas aí muito fortes que eram feitas antes de algumas atualizações. A primeira delas era a questão da captação de áudio. Realmente a captação de áudio no Realme C55 era um ponto bem ruinzinho. Ele tinha uma gravação assim de latinha, com aquele som agudo estridente, horrível, não servia a gravação dele. Só que veio uma atualização aí posteriormente e conseguiu corrigir isso. Então, atualmente, se você for comprar esse aparelho, ele não vai estar mais com esse problema de gravação de áudio. Ele vai estar com uma gravação bem tranquila aí, como é a maioria dos aparelhos que eu testo aqui. Na questão de vídeos, uma crítica que foi feita no início e que se mantém é infelizmente a questão da estabilização de vídeos. Ele não tem uma estabilização muito interessante. Então se você não tiver uma mão muito firme ou for utilizar o celular
em movimento, ele não é muito interessante para isso. Ele é mais para você estar fixando em algum tripé ou estar segurando com as duas mãos, porque de fato ele treme bastante. Só que a qualidade do vídeo, como eu falei para vocês, a qualidade final é boa, não tem muito o que falar da questão das cores, da nitidez, é mais essa questão da estabilização. E a questão do áudio, como eu falei para vocês, já foi solucionada através de atualização de software. Falando um pouco sobre tela e algumas funções do aparelho em si, ela é uma telinha aqui IPS LCD com 90 Hz de taxa de atualização. Hoje em dia você já encontra outros aparelhos nessa faixa de preço aqui com 120 ou até 144 Hz, como é o caso aí de um aparelho que a Realme lançou, que é o Realme 11 5G e 11X 5G. Essa tecnologia IPS é mais questão de gosto. Tem gente que não consegue usar aparelho sem ser AMOLED, só que tem gente também que não faz questão. No meu caso, que eu edito vídeos, edito fotos e tal, não faço questão de estar utilizando essa tela. Ela não apresenta aqueles pretos profundos que um AMOLED vai ter, só que é uma tela de boa qualidade, com resolução Full HD. A Realme ela não fez essa sacanagem de estar botando uma tela aqui com resolução HD. Então, a densidade de pixels é bem boa, a questão da resolução também, e o brilho em ambientes de muita luz, ela tem uma tecnologia que vai estar deixando esse pico de brilho mais alto para você estar vendo os conteúdos. Então, eu acho que essa tela, apesar de ser um pouco ultrapassada, não vi problema algum ao passar desse tempo aí, é uma tela bem tranquila de estar utilizando. Outro aspecto geral assim, do aparelho, questão do NFC, utilizei com maior tranquilidade, não tive nenhum problema com as maquininhas. Esse aparelho ele tem entrada para 2 chips e cartão de memória, então você pode estar usando 2 operadoras aí tranquilo. Lembrando que ele não funciona 5G, ele é um aparelho apenas 4G e você vai estar podendo utilizar simultaneamente 2 operadoras aí. Na questão do áudio, eu acho que esse celular aqui, ele é aquele áudio para quem não tem muita frescura ou muita exigência nesse sentido. Eu sou músico e gosto bastante de música. Então, para mim, assim, esse aparelho, para estar ouvindo áudio nesse alto-falante e no fone de ouvido, não é uma experiência tão agradável assim. Mas para o público geral, que só quer um celular que dê para ouvir bem os áudios, uma música, algum vídeo aí no YouTube, ele é bem tranquilo quanto a isso. Você bota aqui, pluga aqui seu fone e consegue ouvir com boa qualidade. Ele também conta com um equalizador simplesinho aí para você estar utilizando isso daí. A questão de captação de áudio também dele é normal. Ele só tem um microfone aqui, não tem outro para redução de ruído. Só que tem uma qualidade de gravação bem ok aí. E para finalizar, a questão do leitor de digitais. Ele é um leitor de digitais na lateral. Para quem é canhoto não é muito interessante. Eu sou destro, mas muitas vezes eu uso o celular com a mão esquerda e eu não consigo estar desbloqueando com tranquilidade. Ele vai estar querendo aqui bloquear a tela, então ele é um sensor rápido para quem é destro, porque vai estar utilizando aqui o seu polegar, mas para quem é canhoto ele não é muito interessante. Na maioria das vezes ele vai estar funcionando e você pode estar utilizando também o desbloqueio facial nesse aparelho. Só que eu não recomendo pela questão da segurança, que não tem tanta segurança quanto um desbloqueio por digitais. Vou estar falando agora sobre um aspecto que muita gente fica interessada sobre esses aparelhos mais baratinhos, né? Com o passar do tempo, esses celulares, assim, na maioria dos casos, eles acabam ficando um pouco travadinhos. Mas será que no Realme C55 aconteceu isso? Bem, a minha versão aqui do Realme C55 é de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. Lembrando que esses 8 GB de RAM você pode colocar ainda mais 8 através da RAM expansível. Eu não indico tanto em questão de velocidade, mas se você estiver adicionando mais essa quantidade de RAM, esse aparelho vai estar podendo segurar muito mais aplicativos, além do que ele já segura por ser um intermediário mais basiquinho. Bem, nessa questão do armazenamento, eu mantenho uma crítica que eu trouxe desde o início. Esse aparelho ele conta com um armazenamento de 256 GB, então você não vai ter problema algum quanto guardar arquivos. Eu acho que eu não cheguei a gastar nem 30% do armazenamento dele aqui. Porém, essa crítica que eu tenho é justamente pela velocidade desse tipo de armazenamento do celular. Ele conta com o padrão eMMC 5.1, que já é bastante atrasado aí. Tem os celulares aqui bem antigos, de 2016, 2017, que vinham com esse padrão aí, que é bastante obsoleto, que já foi substituído pelos intermediários aí, pelo UFS 2.0, 2.2, 3 e 4.0 que já temos aí no mercado. Então, a velocidade de armazenamento, por exemplo, para você estar baixando um aplicativo, para estar instalando,
para você estar colocando do computador para a memória dele, eu acho que é bastante lenta. Não chega a travar o aparelho por conta disso, mas você percebe que ele não tem uma velocidade como os aparelhos de hoje em dia que possuem o UFS inserido na memória. Então, essa crítica aí eu dei no início e eu mantenho aqui porque não vai ter atualização no mundo que consiga mudar isso. Ele tem bastante memória, é um ponto bastante positivo, só que essa memória dele grande, ela não é de um padrão tão rápido. Então você vai ter que estar arcando com as consequências desse tipo de armazenamento. No quesito desempenho bruto, esse aparelho ele vem com um processador aí um pouco polêmico, que é o MediaTek Helio G88. Poderia sim ser um processador melhor para esse aparelho, mas a Realme acabou escolhendo esse daí. Para a questão de economia energética, ele é bem interessante. E na questão do sistema da Realme, que é um sistema bem otimizado aqui, que é o Realme UI 4.0, ele consegue rodar bem tranquilo. Não apresentou tantos travamentos assim. Quando você chega em jogos, é que muda um pouquinho essa experiência. Os jogos mais pesados você vai ter que estar rodando no mínimo possível ou no médio. E a taxa de frames não fica tão interessante. Mas jogos populares, como é o caso do Call of Duty, como é o caso também do PUBG, ele conseguiu rodar com muita tranquilidade. O pior mesmo foi no caso do FIFA, esses jogos de futebol assim, Genshin Impact, nem tente rodar aqui que não vale muito a pena, e o Diablo Immortal. Só que no caso do Diablo Immortal, esse jogo aí ele apresenta uma série de bugs e tal, que em outros celulares muito melhores que o Realme C55 também apresentam. Então é mais uma questão aí da desenvolvedora tá melhorando o jogo, não na questão do desempenho. Então, tendo em mente que você vai ter um Helio G88, que não é um Dimensity da vida, você tem que saber que esse celular não é para pessoas tão exigentes assim. A questão aqui da gravação dos meus vídeos, que eu faço alguns em 4K como esse, eu não vou estar podendo editar aqui. Você vai ter que estar fazendo tarefas um pouco mais básicas nesse celular. Só que o dia a dia, para uma pessoa que usa um celular, por exemplo, para redes sociais, para jogar um joguinho casual de vez em quando, para estar respondendo mensagens, esse celular aqui é muito tranquilo. E a Realme garante 2 atualizações de software, por ele ser o melhor da linha C. Ele já veio com o Android 13 de fábrica com a Realme UI 4.0. E ele vai receber mais 2 atualizações aí, então ele continua um celular aí bem interessante para os próximos 2 anos. E se você for querer buscar algo um pouco melhor, a Realme acabou de lançar aí o Realme 11X e 11 5G, que são aparelhos consideravelmente melhores do que ele, que contam com o Dimensity 6100 Plus, que se Deus quiser eu vou estar recebendo aí no canal para estar testando e comparando com esse carinha aqui. Então se você não tem esse celular, vai comprar, espera um pouquinho, vê aí, pesquisa um pouquinho sobre outros aparelhos da fabricante, para não estar pegando uma coisa um pouco inferior, como é o caso do C55, em relação a entre esses outros produtos da própria fabricante. Mas se você já tem o Realme C55, não fique triste, esse celular aqui ele não é ruim de maneira alguma. O sistema aqui ele roda com muita tranquilidade. Eu tenho aqui o GT Neo 3T, que é de uma classe muito superior a esse celular, e eu não tenho problema algum de estar migrando de um para o outro no meu dia a dia. Então para você que seja um usuário um pouco mais comum aí, esse celular ele pode estar atendendo perfeitamente. Como é o caso de vários relatos que eu recebi aí no canal, de pessoas que usam esse celular para Uber, para estar respondendo mensagens do WhatsApp, não tiveram problema algum quanto a isso. Então, vamos lá estar seguindo para os últimos aspectos aqui sobre esse celular e estar falando o veredito final após esses 4 meses de uso. Falando um pouco sobre a questão de autonomia de bateria, como se é de esperar, um smartphone intermediário básico, como é o caso do Realme C55, vai ter uma duração muito boa de bateria. Ele tem 5.000 mAh e conta com um carregador que vem na caixa de 33 watts, que consegue estar carregando ele em mais ou menos 1 hora e 15 minutos. Então é um tempo bem legal aí para estar carregando o celular rapidamente, enquanto que o tempo total de uso vai ser bem grande. Nesse quesito de tempo total, eu consigo passar sempre 2 dias de uso com esse aparelho aqui. Se eu deixar ele stand-by, é a semana toda. Se eu usar direto, chega a 10, 11 horas de tela aí, mas hoje em dia eu não consigo mais fazer isso porque a minha vista não deixa. Então, nessa questão aí de autonomia de bateria, passou os 4 meses, o celular está tranquilo. Ele é um celular bastante frio. Você que gosta de jogar aí jogos não tão pesados assim, e gosta de estar utilizando o celular para assistir série, vídeos no YouTube ou qualquer outro tipo de coisa, ele é um celular bem frio, ele é um celular fininho também, para quem gosta de celular desse tipo, e também é um celular relativamente leve, porque no caso do meu aparelho principal aqui, ele tem 200 gramas,
Com a capa fica uns 220, ele é bem pesadão aqui, grandão. E o Realme C55 não, ele é um celular fininho, é um celular com design quadradão e ele é bastante leve. Então você vai ter um conjunto aí de duração de bateria legal, apesar do celular ser fininho e leve aí para você. Para quem não esperou até o final, eu lamento, você vai perder o melhor, porque aqui é as minhas considerações finais sobre esse aparelho aqui. Para quem já tem o Realme C55, pode ficar tranquilo aí, eu não vou estar assustando vocês com o que eu vou falar agora. Você tem um aparelho aí consideravelmente muito bom em todos os aspectos, pelo preço que ele é cobrado. Ele é um celular do segmento intermediário básico. Com isso em mente, você sabe o que não pode exigir demais de um aparelho desse. Eu, como usuário da Realme por bastante tempo, eu tenho muita confiança no sistema dela. E eu acho que mesmo esse celular tendo um processador não tão avançado assim, esse sistema aqui não vai fazer com que ele trave como outros fabricantes acontece aí, por conta de ter um sistema mais pesado ou não tão otimizado assim. Na questão de concorrência, a Realme acabou de lançar aí, como falei para vocês, o Realme 11X 5G e o Realme 11 5G. Esses aparelhos, como o seu nome já diz, eles apresentam a nova tecnologia 5G. Então, em questão de conectividade, eles já estão bastante avançados em relação ao Realme C55, além de ter vantagens em todos os aspectos, apesar de não contar com a tela AMOLED, sendo bem parecida aqui com o IPS LCD que temos aqui. Mas esses aparelhos são uma pedida muito mais interessante do que o Realme C55. Se você conseguir numa faixa de preço parecida, como alguns colegas falaram aí que viram por R$ 1.400, R$ 1.500, a versão de 256 GB com 8 GB de RAM do Realme 11 5G. Então, se você tem o Realme C55, pode ficar tranquilo aí com o seu aparelho, não precisa estar trocando. Mas se você está pesquisando sobre ele, eu aconselho esperar um pouquinho e pesquisar sobre o 11X e 11 5G. Que eu acho que são aparelhos muito mais interessantes do que o Realme C55 e você consegue aí por um valor parecido. Então, basicamente o vídeo foi esse aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é o último vídeo que eu farei sobre o Realme C55, porque vocês já têm diversos conteúdos aí no canal sobre esse aparelho. Mas como foi o pedido dos inscritos, eu estou aqui trazendo a minha experiência completa utilizando o Realme C55 durante os últimos 4 meses. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e eu vou ficando por aqui. Sou o GF Mobtech e muito obrigado por quem ficou até o momento do vídeo. Fui!